Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 16 de março de 2016, quarta-feira. Hoje, mais um dia tenso com desdobramentos políticos e sociais. Acho que vocês estão por dentro. Lula virou um super-ministro, basicamente um terceiro mandato. As pessoas na rua revoltadas, enfim. Isso certamente terá desdobramentos interessantes nos preços. E no dia de hoje, por enquanto, o desdobramento foi uma leve alta, depois de uma quedinha inicial. Essa queda, percebo aqui no gráfico do índice Bovespa, levou ao teste da retração de 0,382, do movimento terciário que estava faltando. Então a gente pode dizer que a correção mínima esperada a gente teve. E com esse candle de conotação altista, tá, que ofereceu uma alta de 1,34%, para o índice Bovespa hoje, tá? Segurando na média móvel de 200, em cima daquela linha de referência que eu disse que seria importante. Isso pode levar até a algum movimentozinho de alta se o mercado superar a máxima de hoje no pregão de quinta-feira. Mas acho muito improvável que nós possamos estar saindo de imediato do processo corretivo. A correção, por mais que a gente tenha alcançado a retração de 0,382, ela é muito curta. O fato de a gente ter alcançado esse ponto significa apenas que o mercado pode oferecer um repique, provavelmente dentro de um processo lateralizado de contração, talvez, que seria assim uma correção. Tá? O que eu quero dizer com isso é que eu não esperaria a curto prazo o rompimento dessa zona aqui dos 50 mil pontos, que é um ponto extremamente importante de resistência. Okay? Não sei nem se a gente vai repicar amanhã. Eu de verdade não tenho convicção nenhuma em relação ao mercado para os próximos pregões, a não ser que, exceto, melhor dizendo, que eu não acredito que a gente tenha rompimento dessa zona no curto prazo. Apenas isso. O mercado pode subir, mas se subir provavelmente vai ser para logo voltar a corrigir. Tá? Qual seria a zona mais forte de suporte? Olha, não é uma leitura fácil nesse gráfico, mas eu acredito que essa zona, por volta dos 45, dos 44 mil pontos, seja o ponto mais crítico de suporte. Tá? Era a zona mais crítica de resistência, provavelmente seria também a zona mais crítica de suporte, mas talvez o mercado não chegue lá. Então a gente vai ter que deixar o mercado andar um pouco, vamos ter que avaliar os próximos pregões para ter um vislumbre melhor de como provavelmente o mercado vai se comportar. Tá. No intraday, primeiro vamos olhar o gráfico do futuro, tá? O futuro fechou ontem num candle de indecisão após um gap de baixa, saindo de uma consolidação lateral, indicando o início de um processo corretivo que tinha potencial para ser agudo. Né? Criou potencial para ser agudo, e dentro do modelo que eu sigo, a perda mínima de ontem, terça-feira, abriria possibilidade de venda, né, dentro do que eu chamo de cenário de gap de fuga, também formando aqui uma ilha de reversão. Tá? Essa operação foi acionada, mas o mercado reverteu e chegou a superar a máxima de terça-feira. Pela volatilidade, a gente tem um stop pelo menos de 3,35%, e esse stop foi atingido próximo da máxima do dia de hoje. Então essa operação já teria sido estopada para mim. Ok? Então, não é óbvio um cenário de continuidade do movimento de queda, de forma alguma. O mercado até ficou com uma cara de um repiquezinho, se estendendo um pouco mais do que a gente teve no pregão de hoje, quarta-feira. No intradiário, o pregão iniciou com um movimento de queda. Esse candle aqui não dava para chamar de uma barra elefante, talvez uma barra de ignição, mas nada muito forte. Isso levou a um movimentozinho de queda que não teria alcançado o alvo dessa amplitude projetada. Tá? Logo depois o mercado começou a desenhar um primeiro movimento, e eu estava acreditando no rompimento desse primeiro movimento, e se isso acontecer seria, na minha leitura, um excelente sinal de venda, mas o mercado acabou desenvolvendo esse movimento mais forte de alta, não acionou a venda no primeiro movimento, e nos levou a trazer o suporte para cá. Dali para frente, o mercado ficou operando de uma forma indefinida, irregular, mas desenhando
né, cada vez mais a importância de um suporte em 46.950. Tem algumas sombras aqui. O rompimento dessa zona toda de suporte seria também um bom sinal de venda. Mas nosso mercado engatou um movimento de alta em busca da linha d'água e até que nós tivemos às 13 e pouquinho da tarde o rompimento da linha d'água, o rompimento dessa zona de resistência, sinalizando compra e sinalizando então um movimento de alta para buscar essa faixa de resistência aqui, que foi alcançada e parcialmente rompida, ok? Então a gente teve apenas operação a partir deste candle, levando a este movimento de alta, que já, né, rompe essa estrutura e pode ter continuidade no próximo pregão. É o momento que eu focaria em operações de day trade, tá? Para um bom cenário de alta, amanhã o ideal seria uma abertura em leve gap de baixa, consolidação, rompimento da linha d'água para cima. Uma abertura em gap de alta amanhã, não sei se isso aconteceria, não tenho nenhuma convicção em relação a isso, né? Poderia ser trabalhado então com o primeiro movimento rompido para cima ou no rompimento da linha d'água para baixo. Okay. Mercado americano voltou a subir, a gente teve um dia de alta, deixando bem claro o rompimento da média móvel de 200, a gente teve 2 dias de pregão lateral lá fora e hoje o mercado volta a ficar direcional com o FED, né? Hoje foi dia de FED e os mercados ficaram otimistas e provavelmente esse movimento de alta tem continuidade, não há nenhum sinal significativo de reversão, nem no índice Dow Jones, nem no gráfico do S&P 500 futuro. Esses gráficos também a gente não poderia afirmar que estão sobrecomprados. Há a possibilidade de continuidade do movimento de alta. No dólar, nós vimos o dólar ontem ganhando força, sendo possível até buscar a operação de compra por acionamento de gap de fuga, o mesmo setup que teria sido estopado no índice futuro. Esse setup teria sido acionado no dólar, tá, pela operação máxima de ontem, e teria um alvo de 2,08% de alta, que nós não atingimos por pouco, tá? Mas como provavelmente aqui já se alcançou 80% da distância até o que seria o alvo, pelo menos esse é o meu modelo, tá? Por mais que não tenha alcançado o alvo ou a RP, tá? Claro, eles são iguais, a questão é encerrar tudo no alvo, e daí seria uma realização total, encerramento da operação, encerrar a parte e tenta carregar o resto, daí seria uma RP. Mas enfim, chegando próximo desse alvo, 80% dessa distância, eu já passo a ajustar a stop por cada nova mínima, ok? Bom, a gente teve aquele movimentozinho de alta no dólar, e o dólar, eu alertei ontem que apesar desse movimento forte de alta que a gente está tendo nesses últimos 2 pregões e em parte do pregão de hoje, ele segue em tendência de baixa. E nessa região onde a gente tem esses fundos anteriores, onde a gente tem esse topinho na proximidade da média móvel de 20 períodos, provavelmente entraria a pressão vendedora. E foi o que aconteceu. Tá? Então, essa zona aqui por volta dos 3.860 é resistência para o dólar, ela foi atingida bem na máxima do dia, o corpo do candle fica bem mais abaixo, mas a resistência foi atingida e seria possível o dólar iniciar um movimento corretivo dentro da sua tendência de baixa. Okay? Seria possível isso acontecer. Mas eu não estou me sentindo lá muito confortável para operações no dólar. Vamos desenhar o suporte que existe aqui agora. Okay. Olhando o gráfico, é inegável que a gente tem um cenário vendedor, caso a mínima de hoje venha a ser perdida. A partir de agora não é um ponto tranquilo para buscar operações na ponta compradora. O mercado já fez um movimento de repique e encontra região de resistência. A partir desse ponto não se pensa em compra. Tá? No intraday, o dólar iniciou o dia rasgando, não teve enquadramento em nenhum setup. Aqui tentou o rompimento de um primeiro movimento, mas não conseguiu. Tá? E a partir daí reverteu e no finalzinho do pregão, mais ou menos como o índice futuro, só que ao contrário, né, a gente teve o rompimento da linha d'água que levou esse movimento de queda. Por esse gráfico intradiário, o dólar fica com cara de continuar o movimento de queda, vir buscar a média móvel de 200 e o fundo aqui do dia 15, que significa a fronteira do gap. Tá? Do pregão de ontem.
O mercado tentou romper essa faixa de resistência e não conseguiu, se tornou um rompimento falso. No juro, também vi a possibilidade de um repique, né? Também o cenário de gap de fuga ser operado pela operação da máxima desse candle aqui. Essa operação teria sido acionada, mas o juro no finalzinho, mais da metade para frente do pregão, inverteu e chegou a perder a mínima. Tinha uma volatilidade de 14,83, 1,48, 1,5% mais ou menos. 1,5% o stop não teria sido acionado, tá? Então a operação ainda estaria aberta, mas com certeza não ficou um gráfico bonito. Não ficou. Tá? Indo para as ações, a Vale conseguiu reagir bem. O que eu disse ontem é que o cenário de maneira geral para o mercado era mais vendedor. Graficamente era isso. A gente teve uma alta hoje. Dentro de um cenário altista, a Vale tinha ótimas condições para reagir, mas que num cenário baixista era perigoso. Então era razoável uma operação, mas o contexto não era excelente. Como o pregão foi de alta, a Vale reagiu muito bem. Na Vale 5 a gente teve uma alta de 8,88% e na Vale 3 de 9,94%. O que eu mencionei ontem? Que a Vale 3 estava mais forte e de fato ela subiu mais. Tá? Quem operou, parabéns, se deu bem. E a partir de agora, o gráfico da Vale fica mais claro no movimento de alta. Eu ficaria até mais corajoso para buscar operações intradiárias de compra na Vale. Tá? Eu mencionei ontem também que me sentiria mais confortável em tentar buscar alguma oportunidade intradiária na Vale. E não foi um pregão claro de oportunidade intradiária dentro dos modelos que eu sigo. Essa paulada inicial para cima, essa puxada, não teve uma entrada clara para mim. Talvez nesse movimento de recuo nas médias, principalmente a partir desse candle, onde os preços conseguem voltar para cima da média móvel de 21 períodos, né, e ter seu máximo esperado, a gente poderia usar isso como um argumento de entrada. Mas com certeza não foi um pregão óbvio para operações. Tá? Mas a Vale tem condições de prosseguir nesse movimento altista. Esse foi o gráfico da Vale 5 no intradiário. E este é o movimento da Vale 3, já rompendo essa zona de resistência, que no gráfico da Vale 5 está no momento sendo testado. Petrobras. Petrobras tinha um cenário bem favorável para uma venda de swing trade na perda da mínima de ontem. Inclusive a PTR4 tinha um opening power breakdown. Final da história, gerou stop. A Petrobras iniciou o dia com pressão vendedora e inverteu fortemente e fechou com uma alta de 9,38%, absolutamente gerando stop, uma operação baseada no gap de fuga, pelo gráfico diário, e também no opening power breakdown, no gráfico intradiário. Tá? A operação teria sido executada na volta, por uma questão de limite de ordem, tá? E teria sido imediatamente estopada nesse candle aqui, pela operação desse ponto, que é onde deveria estar posicionado o stop. Depois disso, a Petrobras ficou andando de lado, numa coisa muito próxima que é um Power Breakout, que acabou sendo acionado. Não foi um Power Breakout fácil de acionar para mera violação, porque existia uma estrutura importante. Então a operação, se fosse ser trabalhada, era mais clara a partir deste candle aqui. A partir daqui, a Petrobras não andou muito, uns 2%. Se tivesse mais tempo de pregão, provavelmente fecharia o gap e viria buscar a média móvel de 200. E esse aqui é o gráfico da PTR3. Aqui na PTR3, alguém bem agressivo poderia trabalhar isso aqui como um Twin Towers. Tá? Depois, o rompimento na PTR3 não foi tão claro, na PTR4 foi mais claro. O que pode acontecer na Petrobras pregão de manhã? Olha, pode prosseguir nesse movimento de alta, mas abrir posições de swing trade eu acho que não está no ponto. Tá? Detalhe, o petróleo tinha iniciado um movimento corretivo e frustrou esse movimento corretivo e já sinaliza a retomada do movimento de alta. Então isso pode pressionar bastante para cima os preços da Petrobras. Hoje vai ser um farol meio longo, eu acho, porque tem bastante papel para comentar, nem que seja rapidamente. Ambev
vai tentando firmar um fundo, não superou a máxima de ontem, hoje novamente a gente tem um candle de conotação altista, agora tem até mais chances de virar no movimento de alta, mas eu considero um ponto ótimo para operações de swing trade. Tá? Compensa acompanhar no intraday, a gente tem essa estrutura de resistência por volta dos 8,30 que pode, sendo rompida, gerar uma boa operação, mas a média móvel de 200 no 15 minutos aqui é um obstáculo próximo, então tem que ter bastante volume. No setor de siderurgia, eu gostaria de ter visto a Gerdau corrigir mais para buscar a média móvel de 21 períodos. Ela não corrigiu, ela faz um engolfo de alta, mas ainda considera a correção muito curta para me sentir confortável para buscar operações na ponta compradora. Se fosse para buscar uma operação, seria na Goal, que caiu um pouco mais, buscou a média móvel de 21 períodos, tocou, mesmo que muito de leve, a estrutura de suporte vinda do topo anterior rompido e faz aqui um piercing pattern com volume bom. Então dá para se arriscar numa operação de compra na Goal 4. Seria melhor se essa zona aqui desses candles estivesse mais dentro da zona de suporte, mas já é um sinal totalmente razoável para ser operado. A CSNA também ficou interessante. A CSNA caiu mais um pouquinho, o suficiente para buscar a média móvel de 21 períodos. Né? E também inverte num piercing pattern, quase um engolfo de alta, que tem uma cara interessante. O volume também foi bom, daí vai buscar a operação na ponta compradora na superação da máxima. Só que tu não vai querer fazer posição em uma Goal e numa CSNA. Tem que escolher um ou outro. E a escolha tá difícil, mas, sei lá, acho que a Goal tem um potencial melhor. Os Minas, que também se enquadrava no cenário de gap de fuga, tinha potencial, era uma operação interessante, ela acionou essa operação e estopou essa operação. Eu não compraria esse engolfo porque a gente não está em cima de nenhuma média, o suporte aqui é bem subjetivo no fechamento desse gap, a gente está muito distante da média móvel de 20 períodos, então não entraria em operação na ponta compradora aí. Tá? Apesar de que o papel pode subir. O que não tem agora mais é um cenário para venda. Tá? Não tem um cenário para venda. Os em 3 também permitiria até o sujeito cogitar uma entrada por correção, compra por correção na superação da máxima de hoje, mas tem aquela questão do mercado ter fechado abaixo do ponto que deveria ter segurado, e isso já me faz não querer muito operar esse papel. Né? Na minha opinião, o mercado está numa situação bem em cima do muro, a gente vê oportunidades de compra e de venda e não está tão clara a direção. Bancos. Os bancos caíram um pouco mais. Bradesco veio fechar esse gap, fecha num candlezinho bonitinho, tem espaço para um movimento de alta, tem uns 10% até a resistência, talvez o mercado faça um movimento de alta até lá. É um sinal razoável. Okay. A gente teve uma boa operação de rompimento de primeiro movimento no intraday de hoje, tanto em Bradesco quanto em Itaú. E agora há a possibilidade concreta desses papéis repicarem em swing trade. Mas acho difícil que o mercado rompa aqui, assim como acho difícil que o índice rompa os 50 mil pontos a curto prazo. Tá? Itaú, então, também dá o mesmo sinal. Acho o sinal de Bradesco mais bonito. E Banco do Brasil, que fez aquela queda imensa ontem, chega a mostrar um movimento de alta. É um piercing pattern, mas não tem uma cara boa. Eu não acho que tem uma cara boa. O papel está muito arriscado ainda. Se fosse buscar operações, eu focaria no intraday. O papel teve hoje um dia search and destroy, né, oscilando em torno da linha d'água. Mas agora começa a deixar um pouco mais claro uma resistência intermediária que pode ser trabalhada no pregão de amanhã. Tá? Que é essa faixa por volta dos 18h30. Idealmente, se o mercado cair mais um pouco no pregão de quinta-feira, para deixar bem marcado assim, como um topo e depois voltar a subir rompendo essa região. Daí a gente pode se arriscar numa operação intraday, que pela volatilidade de papel pode facilmente dar o resultado de um swing trade em pouco tempo. Né? Até a resistência próxima, lá em 20,50, a gente tem mais ou menos aí uns mais de 10% de amplitude. A Sambi 11 faz um engolfozinho de alta, nada que me chame muita atenção. Banrisul continua numa situação que eu não acho lá muito interessante. Se romper essa resistência, esse topo, essa congestão pode ficar um pouco melhor. E BBTG ainda não bateu naquele suporte, tenta romper aí a LTB, mas ainda não convence. Aí eu vou parar de olhar diariamente Banrisul, BBTG e Sambi, porque os sinais que tornavam os papéis interessantes já passaram.
Outros ativos que chamam a atenção. A gente pode chamar o boi gordo, aquela venda que a gente mencionou, está fluindo bem. Ela deve buscar esse fundo de março e possivelmente romper. A venda em BVMF, aqui é na linha da venda de Usiminas, da venda de Petrobras, da venda, acho que é desses papéis que a gente mencionou até agora. Ela acionou, o pregão foi contra, foi uma alta, mas não gerou stop. Ainda há a possibilidade do papel ir para baixo, né? E teria suporte aqui nos 13,90. CL3 não acionou ainda a compra mencionada ontem, que eu vi aí com reservas. O cenário melhorou um pouco, né? Mas o volume ainda não se apresentou e ainda seria um papel que acompanharia mais no intraday. A gente já tem uma estrutura de resistência, mas também temos aqui aquele problema de ter a média móvel de 200 no gráfico de 15 minutos como um obstáculo próximo. CTIP chama atenção hoje, fica com um gráfico mais convidativo para uma compra de correção, considerando aqui um pullback. Seria melhor se a gente já tivesse testado a média móvel de 21 períodos, tivesse tido um pico de volume, mas já tem um gráfico interessante. Acho que o pullback já maturou o suficiente para a gente operar com certa tranquilidade. Tá? O ideal, buscando operações aqui, é não trabalhar o stop imediato abaixo dessas mínimas. Tem que trabalhar um stop no mínimo abaixo dos 38,65, 38,50. O mais seguro seria aqui embaixo, se ficar muito longe, usa esta mínima aqui, abaixo de 38,50. ELET3 já nos chamou a atenção ontem, mas ainda não convencia para uma compra de correção. A correção era muito curta. O candle de hoje é mais interessante, tem mais volume, testa melhor a média móvel de 21 períodos e deixa essa correção um pouquinho mais longa no tempo. Ainda é curta, mas eu já considero que um trade aí é razoável. Tá interessante. ELET 3, ELET 6, não tanto. Ok? Não tanto não está interessante, o candle não é legal. STC3 acionou o Opening Power Breakdown mencionado ontem, mas gerou um stop bem barato, né, de 0,5%, 0,70%, e não foi para lugar nenhum. Vem desenvolvendo no gráfico de 15 minutos uma congestão, ou rompimento dessa congestão para cima ou para baixo, fica interessante. Mas principalmente no prazo intradiário, não considero esse sinal aqui com uma compra tranquila de correção, porque o volume foi baixo, a média já começou a virar para baixo, também a média de 21 períodos. Agora, usando uma entrada intraday, se o papel desenvolver bem, entrar volume, daí tudo bem, até segurar uma posição. Mas eu ficaria só no intraday por enquanto. Even chama atenção e vários papéis do setor começam a demonstrar uma força hoje. Tá? Even veio buscar a antiga resistência de 4,34 e ali, que agora virou suporte, né, faz um engolfo. A média de 21 períodos quer virar para baixo, mas ainda não virou. Seria possível buscar a operação na ponta compradora em Even 3. Não é o papel mais bonito, no entanto, tá? Mas mostra algum cenário pelo menos razoável. Fibra acionou o gap de fuga, balançou no intraday, mas conseguiu manter um cenário altista, ainda não buscou as resistências ali por volta de 37,60, então eu vejo o potencial de continuar nesse movimento de alta. Junto com a Fibra a gente tem a SUSB5, que já estava numa zona mais complicada, próxima da resistência, mas conseguiu se movimentar melhor, e está batendo agora ali na média móvel de 21 períodos, mas ainda não sinaliza a reversão. Eu preferi a Fibra, mas a SUSB5 andou um pouco mais hoje, pelo menos por enquanto. Aí a Klabin está em outra pegada, né? Hoje começou a subir mais forte, mas não apresentou o mesmo cenário de gap de fuga. Expectativa em termos de Klabin é que ela venha buscar os 21,90, mas eu não vejo espaço para entrada agora. Gol. Nós tivemos boas experiências nesse ciclo de alta aqui com o Gol. Vendas eram perigosas e as compras aqui eram muito curtas ainda. Isso aqui, de certa maneira, ilustra o que eu acho do índice Bovespa. O índice Bovespa, no momento, está mais ou menos nesse candle aqui. Ó. Tá? Tem espaço para subir, mas ainda é meio curta a correção.
Tá? Provavelmente faz um zigue-zague descendente. Isso a Gol já fez e agora ela alcança esse patamar aqui, tá? De suporte, e faz um candlezinho interessante em cima da média móvel de 20 períodos que está ascendente. Tá? Um sinal razoável. De novo, focar no intraday. Desculpa por ficar repetindo isso, mas é como eu prefiro quando eu acho que o mercado não tá muito claro. Lame 4. Chamamos a atenção para a Lame pelo fato de ela estar numa zona importante e pelo fato de que ela podia então oferecer uma boa entrada. Ela chegou a subir bem forte na intraday de hoje, apesar de não dar uma entrada clara. Não deu entrada clara aqui. Tá? E ela também não gera uma entrada tão clara, apesar do ponto ótimo. Ela não gera uma entrada clara para swing trade porque a entrada tá cara depois dessa sombra aqui. Que tem um stop de quase 10%. E por que o ponto é bom, interessante? Porque é o pullback do rompendo essa enorme zona de resistência aqui que perdurou durante vários e vários anos. Mas a entrada não tá fácil. Ok? Então uma decisão um pouquinho difícil. Light 3. Deu uma porrada para baixo hoje. Se tivesse alcançado esse fundo anterior, teria sido uma oportunidade ótima para posicionamentos de compra contra o movimento. Mas não foi o caso. Não está dando sinal de reversão, não é ponto de compra. No intraday, fez uma bela queda. E aqui a gente ficou cogitando uma entrada de retorno à média. Mas repara que no candle do sinal, o candle altista, o volume foi fraco. Isso foi o que me fez não entrar e dessa vez me arrependi. Tá? Mas usualmente quando o volume é fraco é sinal de perigo. Tá? Se a gente sempre buscar o melhor sinal, a gente vai perder alguns sinais que eram meia boca, mas que desenvolveram boas operações. Só que, na média, nas operações que a gente vier a assumir, buscando sinais relevantes, com bom volume e tudo mais, a gente vai ter um acerto melhor, um retorno melhor em cima dessas operações. Então, dentro de uma visão de estratégia, eu não me arrependo da decisão. É uma decisão que, na média, tende a me dar resultados melhores ao longo do tempo. É isso que os sujeitos têm que entender. Mills 3, lembra que a gente estava olhando o Mills 3, estava chamando a atenção, padrão de volume interessante. Não era momento para comprar aqui, estava esticado, a gente teve 2 pregões de correção e agora o papel já começa a retomar o movimento de alta. Mas ainda não me convence, o volume não foi bom, o candle não compensa entrar na superação da máxima, o stop abaixo da mínima, está muito próximo à resistência. O que eu gostaria de ver aí é o papel congestionando para depois romper essa congestão, como se fosse mais ou menos um mastro bandeira. Tá? Então ainda não tem entrada, mas o papel está firmando os preços acima desse ponto que era a resistência. Então o cenário vai ficando mais interessante. MRV3, te vinha mencionando que esse papel está forte, não quer corrigir. A gente tentou uma venda, se eu não me engano, onde é que foi? Foi aqui, e a gente foi estopado. Depois disso, o papel foi insistindo no movimento de alta, num ritmo lento, porém constante. Tu percebe que tem candle do lado de candle, candles feios, mas o papel nunca cai. Não é papel para vender. E agora, o que o ativo faz? Depois de uma quedinha, ele dá essa paulada para cima com a retomada do volume. E olha como o volume vem crescendo nesse movimento de alta. Então a gente pode entender isso aqui como um mastro bandeira. Eu operaria na superação da máxima, me parece uma operação bem boa. E o papel projeta com esse movimento o teste da faixa dos 12,75. PSSA3. A gente vem acompanhando a formação desse fundo, o rompimento dessa zona dos 27, o rompimento que não demonstrou força, então nos deixou com o pé atrás, a gente aguardava por um processo de pullback. Esse veio ontem, só que mostrando muita força baixista, não é o usual, não é o melhor cenário para uma operação de compra para pullback. Né? E hoje surge essa oportunidade, a gente tem um candle vazado, dentro de um zigue-zague ascendente. Então, essa é uma situação que não fica muito clara para mim. O ideal seria o papel ter segurado nos 26,90, 27. Ele não fez isso, ele veio abaixo. Mas também não fica claro um rompimento falso. A gente não tem um claro rompimento das mínimas de um candle que rompe, porque não tem um candle que rompe tão claramente. E a gente tem esse topo aqui, que está oferecendo suporte junto com a média móvel de 20 períodos. Então, talvez o papel flua, mas não está um cenário fácil. Tá? Não está um cenário fácil. Nesses casos, o que eu gosto de fazer, buscar uma alternativa no intraday. Rumo 3. Acho que dos openings
power breakdowns que eu mencionei ontem foi o único que funcionou. Tá? E deu uma bela operação, o papel chegou a cair quase 10% desde o ponto de entrada. Eu vi e fiz essa operação, então deu para operar. Mas quem não saiu se colocou numa situação difícil. Né? Da mínima, o papel chegou a fazer uma alta de 25%. Que absurdo. Né? E no final das contas, a forma como a Rumo 3 fechou é autista. Isso aqui chama operação de compra, assim como essa operação aqui, esse rompimento chamava uma operação de compra. Eu sempre prefiro rompimentos do que correções, tá? Mas esse sinal aqui está interessante. Se houver superação da máxima, a compra que está abaixo da mínima. Lembra que é um papel altamente volátil, não pode entrar com muito capital. O stop aqui vai custar uns 20%. Tá? Mas sem dúvida, é um cenário interessante. Repara que a gente tem esse canal de alta aqui. CER3 testa o topo anterior, testa a média móvel de 21 períodos, tem um bom volume, é por isso que esse gráfico está na lista aqui dos que eu estou comentando. Se não tivesse esse alto volume no candle de hoje, não seria um cenário muito interessante. Mas está bacana, eu vejo potencial nesse ativo, havendo superação na máxima, a gente pode ter um bom movimento. Melhor ainda se a gente conseguir uma entrada intraday. TRPL, hoje começa a deixar mais claro a retomada do movimento de alta, no sentido de que a gente tem mínimas mais altas e máximas mais altas, mas para estragar um pouco, o volume está absolutamente decrescente. Então, um cenário bagunçado. Ainda não vejo o sinal consistente de entrada. Então, nisso a gente pode talvez esperar um pouquinho mais, ver se a gente fecha um candle preto na semana e daí no semanal buscar uma entrada. O sujeito que quer montar uma posição no papel legal do setor elétrico, tentar buscar a superação da máxima do candle preto na semana que vem, por exemplo, que seria aquela entrada por barra preta ignorada, que funciona muito bem associada com rompimentos. Okay? Então é isso, pessoal. Eu finalizo o farol de hoje por aqui. Espero que tenha sido útil. Desculpa o horário, que vai sair tarde. A gente volta amanhã. Até lá.